Olá, jovens, é um prazer estar aqui mais uma vez conectados no alto através desse canal do YouTube que tem o propósito de levar uma palavra diária para você, um estudo bíblico, não um estudo, uma leitura bíblica, para que você desenvolva um relacionamento de intimidade com o nosso Deus. Amém? Para que você aprenda mais dos princípios do reino de Deus, para que a sua vida seja edificada. Amém? Esse é o propósito desse canal. Sou o pastor Marcelinho, do Ministério de Jovens da Casa Apostólica de Adoração. Por isso, jovens da Casa Apostólica, jovens de Ribeirão Preto, jovens de todo o Brasil, esse é o momento de parar tudo e se conectar no alto para ouvir e para meditar nos princípios do reino de Deus, a qual são compostos pela palavra de Deus. Amém? Aqui há vários princípios. Há um rei, há um reino, e temos que nos submeter às leis desse reino. Amém? Aos princípios desse reino. Princípios jamais mudam. Amém? Por isso que estamos aqui para aprender, para que tudo nos vai bem. Diz assim, vamos ler Salmo 17. Eu não vou fazer como costumo ler todo o Salmo e depois vim explicando, mas eu vou ler e explicar, porque o Salmo 17 ele é um pouco comprido. Então é importante que você pegue a sua Bíblia, que você acompanhe. Diz assim, Salmo 17, versículo 1. Ouve-me, Senhor, a justiça, atende o meu clamor e dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Aqui vemos que Davi, amém? Esse é um salmo de Davi, ele ouve a justiça. Quer dizer, ele chegava diante de Deus apresentando a justiça, não a justiça dele, mas a justiça que é composta pela palavra de Deus, a justiça que é composta pelos princípios do reino de Deus. Em segundo lugar, ele diz assim, o meu clamor, atende o meu clamor. Amém? Ele entra diante de Deus com um clamor, com adoração, não como um pedinte, não como uma pessoa que entra na presença de Deus como uma lista e vai dizendo que precisa, não, clamando a Deus, adorando ao Senhor, um clamor de aquebrantamento na presença de Deus. Amém? Em terceiro lugar, ele diz assim, e este clamor não é feito com lábios enganosos. Amém? Por isso, seja sincero com Deus. Não adianta querer enganar a Deus, não adianta querer guardar, ocultar sentimentos na presença do Senhor. Amém? Diante do nosso Deus, não guardamos sentimentos, porque Deus, Ele vem, Ele mora, Ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, Cristo é gerado dentro de cada um de nós. E a luz que existe através do Espírito Santo, ela vê todas as coisas. Por isso não adianta você ocultar nada diante do Senhor, até mesmo no teu clamor. Amém? Com Deus não conseguimos esconder nada. Ele sabe os nossos pensamentos, antes mesmo das palavras saírem nos nossos lábios, o Senhor conhece. Por isso seja sincero quando você vai clamar a Deus, jovem. Amém? Entra diante de Deus no Santo do Santo com sinceridade. Olha aqui que diz, com justiça, clamor e não com os lábios enganosos. Justiça, clamor de coração limpo. Amém? Versículo 2. Saia a minha sentença diante do teu rosto e atendam os teus olhos à razão. Todas as vezes que entramos diante de Deus, Deus ele está com os olhos postos nas nossas vidas para ver quais são as palavras que saem dos nossos lábios. Se é lábios enganosos, se é com motivação incorreta. Olha o que diz aqui, que a sentença saia diante de Deus com a razão. Amém? Deus ele é o único, jovem, que pode te sentenciar. Ele é o único que pode te julgar, porque ele é o único juiz. Você não pode aceitar decretos e juízos de outras pessoas ou de outros deuses, de pessoas com motivação ao contrário, de pessoas com sentimentos maliciosos. Amém? Com sentimentos facciosos, e decretar juízo sobre a sua vida, porque só há um juiz, e ele se chama Yeshua HaMashiach, ele se chama Jesus Cristo é o Senhor, é Ele que vai me julgar, é Ele que vai te julgar. Por isso não aceita juízos de outro, decretos de outro. Amém? Decretos por pessoas que estão com sentimentos maliciosos, facciosos, decretos por seja lá o que for. Amém? Somente Deus pode te julgar e te sentenciar. Ele é o único Senhor, Ele é o único
que tem todo juízo e perfeição na tua mão, porque o trono dele é retidão e justiça. Por isso só temos um juiz sobre nossa vida. Amém? E o juízo que sai desse juiz, ele é reto. Amém? Diz aqui, ó, saia a minha sentença diante do teu rosto, atenda os teus olhos à razão, porque o juízo de Deus, ele é reto. O juízo de Deus é na razão de qual? Da palavra do Senhor. Ele vai analisar a minha e a sua vida, ele vai esquadrinhar o meu e o seu coração e julgar mediante as minhas e as suas atitudes pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Amém? Davi era um homem tremendo, ele sabia, ele era um rei, ele sabia o que era sentenciar, amém? Ele sabia que para sentenciar tinha que ter uma razão, e somente Deus, ele tem a razão, porque ele olha no fundo do nosso coração e vê a nossa motivação. Versículo 3, provaste o meu coração e visitaste-me de noite, examinaste e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Olha aqui que Davi está falando que Deus, ele esquadrinhou o coração dele, que Deus o examinou na noite e nada o achou. Amém? Que você possa ser aprovado por Deus e que eu possa ser aprovado pelo nosso Rei. Amém? Que Deus examine a nossa vida, examine o nosso coração, procura algo de mal em nossa vida e não encontre. Isso é tremendo, jovem. É assim que tem que ser a sua vida, é assim que tem que ser a minha vida. Deus procurar algo em nossas vidas, procurar a verdadeira motivação e não achar nada que desagrade. Por isso que Davi era um homem segundo o coração. Olha que Davi errou, Davi teve falhas, amém? Mas ele era um homem que sabia se quebrantar, que sabia usar da misericórdia de Deus, porque ele era um homem que verdadeiramente se quebrantava com clamor, não de lábios enganosos, mas de clamor, de coração sincero, e Deus o concedia a misericórdia e o perdão. Amém? É tremendo isso. Deus, ele esquadrinha o meu e o seu coração diariamente. Amém? Quando você está dormindo no silêncio da noite, quando cai o sono profundo nos homens, como diz em Jó, ali Deus examina. Amém? Para nos medir. Por isso, seja examinado e aprovado pelo Senhor. Edifica a sua vida na palavra de Deus, jovem. Versículo 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardeis da vereda do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Dirija os seus passos, jovens, no caminho do Senhor, na palavra de Deus. Há um versículo na Bíblia que diz assim, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo se tornam filho de Deus. Há uma condição de se tornar filho de Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso, permita que o Espírito Santo te guie diariamente na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, porque a palavra de Deus, os princípios do reino de Deus, é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, jovem. Deus quer um caminho de retidão, de justiça, um caminho iluminado para que você trilhe, para que você não tropece. Amém? Não pegue atalhos na sua vida, não dá seta para a direita, muito menos para a esquerda, mas permanece sendo guiado pelo Espírito Santo, se tornando verdadeiramente filho de Deus. Versículo 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos, escuta as minhas palavras. Olha aqui que Davi está falando, atente os seus olhos para mim, escuta as minhas palavras, atente os seus ouvidos às minhas palavras, mas não peça para que Deus atenta a você, a sua oração, que os ouvidos de Deus sejam atentos à sua vida, e fica fazendo oração repetitiva diante de Deus, fica fazendo uma oração por religião, não fica fazendo uma oração, sabe, por pressão, mas se quebranta diante de Deus, rasga o seu coração em verdade diante de Deus, clama com sinceridade, clama com verdade, porque para Deus não adianta você mentir, amém? Não adianta você querer ocultar sentimentos, mas adentra diante de Deus, sabendo que Ele é teu Deus, sabendo que Ele é teu Rei, sabendo que Ele é teu Senhor e sabendo que Ele é teu Pai e que Ele quer te guiar, amém? Se abra com Deus. Amém? Não com orações repetitivas, oração que você faz toda vez diante de Deus, parecendo um robozinho. Não, você quebranta, se abre diante da presença de Deus, porque certamente Deus vai te ouvir, jovem.
Versículo 7. Faze-me maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livra aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Olha que tremendo, guarda-me como a menina dos teus olhos, me esconde debaixo da sombra das tuas asas. Davi também ele é autor de Salmo 91, onde ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Faça-me habitar na sombra das tuas asas e me guarda como a menina dos teus olhos. Isso é tremendo, jovem. Isso fala de confiança, isso fala de entrega, isso fala de verdadeiramente confiar que esse rei, ele reina, ele governa e que ele tem um exército disponível ao teu favor. Confia no Senhor e tudo mais ele fará, porque ele certamente, jovem, te guardará como a menina dos olhos dele, amém? Isso é tremendo, isso é poderoso. Vemos o amor de Deus, isso vemos também a intimidade que Davi tinha com o nosso Deus, amém? Por isso desenvolva um relacionamento de intimidade com o nosso Deus. Versículo 9. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora os nossos passos, e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem como o leão que deseja arrebatar sua presa, e como o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-nos, derriba e livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Aqui vemos nesses versículos que Davi clama por proteção sobre os ímpios. Quero te dizer, eu disse isso no último culto, jovens, quando você cumpre o propósito de Deus, quando você cumpre os princípios do reino de Deus, quando você exerce a verdade, quando você exerce a presença de Deus, certamente vai se levantar inimigos, porque quando você está manifestando a luz como imagem e semelhança de Deus, pessoas vão se incomodar, aqueles que o maligno habita vão se incomodar, dificuldades vão se levantar, problemas vão se levantar, mas quero te dizer que Deus, Ele vai te livrar de todos esses maus, porque Deus é contigo. Deus, como diz o meu apóstolo Arnaldo Ferreira, Deus nunca perdeu uma batalha, e Ele não vai perder a batalha da sua vida. Simplesmente confia no Senhor, amém? Davi era um rei, ele tinha um exército, ele tinha um exército disponível ao seu favor, mas ele não confiava na força do seu exército, a qual era feito de valentes, mas ele confiava no Senhor, amém? Entrega a confiança da sua vida nas mãos do Senhor, amém? Versículo 14. Dos homens com as tuas mãos, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre encheste do teu tesouro oculto, estão fartos de filhos e dão a seus sobejos às suas crianças. Agora aqui Davi disse: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Olha aqui que Davi está dizendo: me satisfarei da semelhança. Sabemos que somos feitos imagem e semelhança de Deus. Temos que refletir a imagem de Deus como um espelho. Somos feitos um pouco menores do que os seres espirituais, do que os anjos, do que a Deus. Amém? Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Deus, Ele reina e Ele governa sobre toda a situação. Deus, Ele quer que eu e você reinamos e governamos na retidão, na justiça, nos princípios da palavra dele, exercendo domínio sobre tudo e sobre todas as coisas, e não sendo dominado. Amém, jovem? Deus te fez e te capacitou com a imagem e semelhança dele, para que você exerça domínio sobre as coisas, não que as coisas te dominem. Amém? Olha o que Davi disse: me satisfarei na semelhança, na tua semelhança, quando acordar. Amém? Quando você acordar, jovem, se alegre, porque você é imagem e semelhança do Senhor. Amém? Esse foi o Salmo 17, e que você aplica essa verdade na tua vida, que essa semente ela caia num solo fértil. Eu e você somos terra, eu e você somos feitos pó da terra. Por isso, a sua terra e a minha terra ela tem que ser fértil para germinar a semente da palavra de Deus. Por isso que você receba da boa semente e deixe que essa semente cresça e dá frutos, e que os seus frutos permaneçam para a glória do Senhor.